Gente, eu finalmente consegui tirar minha carta de motorista. E aí eu vim contar pra vocês tudo, assim, tipo, como que foi o processo, quanto tempo que levou, quanto eu gastei pra fazer, quais foram as minhas dificuldades, o que eu achei fácil. Porque, assim, apesar de bastante amigo meu, família, darem uns toques, eu acho que tem coisa que, assim, que só quem faz e é recente vai conseguir lembrar, assim, de como que é a experiência. Aí eu achei que ia ser legal fazer um vídeo. E também que eu tô muito feliz de ter conseguido tirar minha carta, gente. Foi muito difícil, demorou muito. Assim, pra começar, pra vocês terem uma ideia, eu demorei um ano, quase, acho que talvez mais de um ano para tirar. Mas pra não assustar vocês, é que, assim, eu trabalhava durante a semana de forma híbrida. Aí eu não conseguia fazer as aulas na semana, então eu só tinha um sábado para fazer. Então eu tinha, assim, eu fazia 2 aulas por semana, que eram juntas no sábado, né? Que dava tipo umas quase 2 horas de aula. Se eu fizesse todos os dias da semana, né, de segunda a sexta, com certeza eu teria feito assim, acho que menos da metade do tempo, assim, teria sido poucos meses. Mas bom, vamos começar lá do início. Final de escola, vi lá no Google as avaliações, uma perto daqui de casa. Fui até lá e aí eu decidi não pagar o pacote completo. Eu ia pagando conforme eu ia avançando no processo. Primeiro eu paguei os 2 exames, o psicotécnico e o exame médico. Só que eu paguei direto para a clínica, não precisei pagar nada para autoescola. E como faz tempo, eu não lembro o valor exato, mas eu acho que a média ali entre 100 e 120 reais cada um. Aí eu coloquei aqui 150, só para tipo assim, mais que isso não foi cada um. Então vamos juntar aqui os dois 300 reais. Aí vem as aulas teóricas do Detran. Você faz, se eu não me engano, 15 aulas teóricas, que são online, né? Dá pra fazer presencial, mas eu fiz tudo online. Enquanto eu trabalhava de casa, tava trabalhando os dias que eu tinha... Tava remoto, eu fazia as aulas do Detran enquanto tava trabalhando, não vou mentir pra vocês, não. E aí são 15 aulas, que eu fiz foi 230 reais. E aí no fim você tem que fazer um teste, né? No computador. Aí eu fiz lá no Poupa Tempo. Tive que ir lá no Poupa Tempo fazer. É bem ruim porque tipo, é muito cheio, né? Muito lotado. Mas deu certo. Fiz o teste lá, passei no teste teórico. E aí fui pra autoescola. Aí foi a primeira vez que eu dei algum dinheiro na autoescola mesmo. Que foi as aulas práticas, que é a carta AB que eu tava tirando. Então era moto e carro. Aí eu decidi fazer parcelado, então ficou 2.000 reais parcelado. Se você pagasse à vista, acho que saía 1.700, 1.800, alguma coisa assim. Mas aí eu decidi parcelar e fiz em 4 vezes de 500 reais no Pix. É tipo como se fosse um boleto, sabe? Tipo carnê. Aí eu, todo dia X lá eu dava 500 reais no Pix e depois de 4 meses estava feito. Aí comecei a fazer as aulas. Comecei por moto. Eram 20 aulas de moto, só como eu fazia 2 aulas todo sábado, eu fiz 10 semanas de aula de moto. Aí na primeira aula, ele era um percurso bem curtinho, assim, era tipo um círculo, que ele te ensinava como que funcionava a moto, como que ligava. Tinha meio que um parafuso assim no acelerador para você não conseguir acelerar a moto. A única coisa que você conseguia fazer era colocar ela tipo, na primeira marcha e soltando a embreagem dela. E aí ela andava bem devagarinho. Aí o professor, ele meio que ficava segurando assim, ó, atrás da... Ó, minha cachorra. Atrás da moto. Pra eu não sair disparando assim, sabe? Tipo, não ter risco. Nem de eu cair, nem nada. Então ele ficou fazendo isso até eu entender como funcionava, como que parava. Aí eu acho que eu fiquei uma aula só fazendo isso. No máximo 2 aulas, gente. No máximo 2 sábados eu fiquei fazendo isso. Eu acho que foi só o primeiro. E aí depois você vai, tipo, pra um percurso, assim. Fica uma fila, todo mundo fica com a moto lá, segurando a moto assim do lado. Vai andando até chegar a sua vez de fazer o percurso, que parece Mario Kart, assim, sabe? Tipo, você vai lá. Aí tem um 8 que você tem que fazer bonitinho. Aí você tem que dar seta quando você for entrar assim no percurso e virar. Virou. Aí você tem que parar. Tem tipo uma parada. Você para a moto. Olha se a pessoa que tá na sua frente já terminou o percurso. Ela terminou o percurso? Aí você vai. Aí você tem que meio que de novo soltando a embreagem.
com cuidado pra moto não morrer. Aí você dá a seta de novo, vira, aí tem uma curva bem fechada. Aí nessa curva bem fechada assim, você faz e vai ter como se fosse uma linha reta assim, como se fosse uma pontezinha que você tem que passar com a moto em cima dela. E aí nessa parte, ele recomenda você acelerar um pouquinho, assim, ó. Você vai fazendo assim, ó, bum, 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 pra moto ir rápido e não ter perigo de você sair dessa linha, assim, ó, bem pequenininha que tem. É tipo uma elevação. Porque se você sair dela, você acha que é reprovado também, né? Gente, foi 18 aulas fazendo isso. Você fazia o percurso, voltava pro final da fila. Tinha que esperar todo mundo fazer o percurso, era você de novo. Tinha sábado que tava tão cheio que você fazia o percurso assim, tipo, 4 vezes. Então você ficava lá, tipo, 1h40, 1h45 pra fazer 4 vezes o percurso. Aí, outras aulas que eu repus, assim, quando eu perdi ou precisava fazer, eu pegava de semana e era perfeito. Se vocês puderem fazer de semana, assim, sabe, tipo, terça-feira, quarta-feira, ou, sei lá, de segunda a sexta, sabe, primeiro horário, façam. Que isso não é muito chato você ficar esperando os outros fazer. Mas é basicamente isso. Ele foi me dando as dicas, só que chegou um momento que era só eu repetir a mesma coisa tantas vezes que ele nem dava mais dicas assim, sabe? Eu só ia lá e fazia. Só que aí quando eu acabei, o que acontece? Era de 2 a 3 semanas para eu fazer a prova prática no Detran. Então, para eu não esquecer tudo, assim, não ficar desacostumado, eu pedi para fazer 2 aulas extras, tipo, na mesma semana do exame prático. Aí eu paguei nessas aulas, foi R$ 80. Paguei em 2 aulas. Fui lá, tipo, fiz de manhã a aula e fui direto já pro exame. Então, tipo, eu treinei, sabe, 7 horas, das 7 até as 8h40. Já peguei o ônibus direto pro metrô, fui lá pra região, nem lembro onde era. E fui fazer o exame do Detran. Que aí é um pouco tenso, assim, que você vê um monte de gente, sabe, um monte de outra escola, aí tem uma fila enorme, aí no sol, tudo aberto, todo mundo com calor. Aí eles até dão uns papeizinhos lá, assim, de tipo, pra você ter cuidado quando você for dirigir moto, que tem muito acidente, que é muito perigoso e tal. Você chega lá, você faz o exame na mesma moto que você praticou, isso é ótimo. O instrutor tava lá, aí ele deu a moto pra mim e me instruiu pra ela. Você tem que mostrar RG 1 hora, aí depois você pega a moto e vai até uma fila pra fazer o percurso. E você fica vendo todo mundo fazer. O de moto, eu confesso que eu não tava nervoso, eu tava bem confiante. Só que você vê as pessoas fazendo assim, e de parte o coração, sabe? Você vê a pessoa, tipo, tentando, errando, assim, ela erra, tipo, uma coisa. Eu vi uma pessoa que ela, na última curva só, que ela é bem fechada, a pessoa passou. E aí ele já fala assim, não pode sair. Sabe, não tem conversa, assim, tipo, não, já reprovado. Mas aí tá, eu fui, fiz o que eu tinha que fazer, bonitinho. Foi assim, o de moto eu senti que foi ensaiado, sabe? É assim, eu ensaiei uma dança e lá eu fiz a apresentação da dança. Foi tipo isso. O que eu fiz nas aulas, todas as vezes, é o que eu fiz exatamente lá na prova prática. Então, nesse caso eu acho que realmente, assim, você fazer um monte de vezes a mesma coisa, você consegue passar. Aí tive que esperar a autoescola me chamar para as aulas de carro, algumas semanas. Aí só, liberou vaga no sábado, você pode começar. Aí comecei a fazer as aulas de carro, já tava pagando, né, as parcelas. E, gente, de carro eu achei muito difícil. Achei muito difícil. Nas primeiras aulas, era assim, eu nem acelerava, ele deixava só também na primeira marcha, soltava a embreagem, e ainda assim, ó, bem devagar. Aí ele ensinava você a parar o carro, como você sair, aí aí pra você dar seta, aí pra você parar quando tem um pouco de elevação é uma subida pro carro não descer, muito mais devagar, foi muito mais devagar carro, assim, juro pra vocês, eu demorei umas 4 aulas, foram uns 4 sábados pra eu começar a acelerar. Pra eu começar a colocar na segunda marcha, gente, já tava assim, nossa, acho que na sexta aula já. Aí eu não aprendi baliza nas aulas. Hoje em dia no teste eles não pedem mais para você fazer baliza, né? Então eles não me passaram baliza nas aulas,
Mas assim, achava muito difícil, cara. Eu ficava com medo de verdade, assim, pra ser sincero com vocês, medo por conta das outras pessoas, sabe? Tipo, se tinha alguma criança, assim, andando na rua com algum brinquedo, uma motoquinha, assim, ou você via as pessoas distraídas na rua, sabe? Ou outros carros mesmo, assim, que andavam sinalização, que iam entrando, gente de bicicleta. Parecia assim que, tipo, quando você é pedestre, você não liga pra essas coisas. Você só, tipo, só vai, e aí você fica de olho, né, pra atravessar a rua, ali no farol. Eu tava no carro, parecia que, tipo assim, eu tava consciente sobre tudo, sabe? Tudo, eu tinha que olhar pra tudo, assim, sabe? O pedestre que tá vindo, o carro que tá vindo de todos os lados, se não vai passar alguém correndo, se algum bichinho não vai passar, se alguém tá jogando bola. Então eu fiquei meio assim um pouquinho paranoico, confesso pra vocês. Então eu ficava com muito medo. E aí foi uma experiência um pouco mais traumatizante, assim, para aprender a dirigir carro. Até porque, assim, questão de cometer o mesmo erro e sentir que o instrutor estava sendo um pouco impaciente em relação a eu não tá, acho que aprendendo no ritmo que ele queria que eu aprendesse, sabe? Então foi um pouco frustrante o carro para mim, mas tudo bem. Fiz lá as aulas, tive que esperar novamente para fazer o exame prático, né? De 2 a 3 semanas. Eu acho que deu 3 semanas aí para fazer o exame prático. Era uma segunda-feira, eu tinha que estar lá na escola às 6:30 da manhã. Aí eles iam me levar pro lugar do exame, que ia ser 8 horas. Só que esse dia, sabe aqueles dias que parece que tudo vai dar errado? Eu dormi pouco, dormi mal, não comi antes de sair. Acordei atrasado. Eu, tipo assim, eu tinha que estar lá às 6:30, eu acordei 6:15. Tive que sair correndo. A sorte que era perto da minha casa. Então já tava tenso, tava meio. Sabe quando você fica, tipo, você não come, você fica assim meio fraco? Fui fazer o exame. Ah, assim, você sai com o carro, né? Era tipo numa praça. Você sai com o carro, aí tinha um caminhão estacionado, enorme. Então eu tive que ir pra outra via para passar pelo caminhão, que é na contramão, né? Para fazer isso, eu deveria ter ligado a seta para a esquerda para ultrapassar ele e depois para a direita para voltar para a via certa, né? Não liguei a seta, aí ela já me sinalizou disso. Beleza. Aí tem uma subidinha assim que você tem que pegar e você estaciona. E aí quando você estaciona, ela abre a porta do carro para ver se você não estacionou muito longe, né? Ali da guia. Ali eu tinha estacionado longe da guia. Ela falou, tá a mais de 1 metro, né? Deveria ser mais perto. Mas vamos continuar. Tá bom, fui. Gente, eu tava tão nervoso nessa hora que eu cheguei na esquina e nessa esquina tem uma placa de pare. Eu fiquei procurando assim, a placa de pare e não achava. Eu pensei, acho que não é aqui, deve ser na próxima. Não parei, só continuei, mas a placa era ali, só que tava um pouquinho atrás e eu não vi. Gente, acho que a instrutora ficou mais decepcionada do que eu. Porque ela falou assim, tipo, era pra você parar. Ela falou assim, eu fiquei, mas eu mulher, eu não vi a placa, eu não vi a placa. Gente, sabe quando, sei lá, parece que dá um negócio assim na sua pressão, parece que vai tudo, tipo, eu não sei, nessa hora eu fiquei muito estranho, assim, ó, caiu tudo, assim, ó, até a autoestima, caiu. Aí ela, Aí ela, tipo, falou pra eu seguir lá e pra eu estacionar depois que a gente voltava pra aquela mesma pracinha que saiu. Aí ela falou que eu não tinha passado, né? Gente, foi uma das piores sensações da minha vida. Não sei porquê. Eu fiquei muito envergonhado. Sabe quando você fica, tipo assim, dá a impressão que o mundo tá olhando pra você, assim, você quer se esconder. Fiquei com muita vergonha. Muita, muita, muita vergonha. E aí falei assim, né? Tipo, o instrutor tava lá, falei, não passei. Aí ele meio que não falou nada, assim, sabe? Tipo, falou alguma coisa assim, espera ali, eu vou ter que fazer não sei o quê. Fiquei lá parado, plantado. E demorou tanto que uma hora eu fui lá entender. Eu falei assim, tipo, eu preciso fazer mais alguma coisa? Ele falou assim, não, não precisa não. Eu falei, então eu posso ir embora? Ele falou, pode. Aí eu fiquei meio assim, então por que você não falou do início, né? Que eu podia ir embora. Mas tudo bem. Fui pra casa. Aí eu decidi. Aí tive que refazer o exame, né? Aí eles me cobraram R$ 250 pra remarcar o exame. E eu fui e marquei mais aula pra eu praticar. E aí eu paguei 150 nas aulas pra eu praticar. Meu exame era numa segunda-feira e no sábado eu fiz essas aulas.
E aí eu consegui tirar minhas dúvidas de novo, fazer assim bonitinho, tudo, ficar mais fresco na minha cabeça. Voltei lá na segunda. Deve ter sido o quê? Umas 2 semanas depois que eu reprovei. E, gente, foi assim. Fez total diferença ter feito as aulas. E passou, sei lá, parecia que o que tava acontecendo tava na velocidade de 2, assim, parecia que um vídeo acelerado, as coisas estavam acontecendo muito rápido. Tipo assim, eu já saí do carro e o instrutor, ele era um pouco acelerado, assim. Aí ele falou assim: virando ali você pode estacionar. Aí eu fui, estacionei. Aí foi ok, consegui estacionar direitinho. Só que quando eu fui sair a primeira vez, normalmente o que eu fazia? Eu solto a embreagem até o carro dar uma. Não sei se sentiu o carro assim. Depois que eu senti o carro, eu abaixo o freio de mão. Mas eu acho que o instrutor, quando ele estacionou, ele não puxou o freio de mão lá em cima. Ele só puxou um pouquinho. Então, quando eu comecei a soltar a embreagem para sentir o carro, ele já foi. E aí, como ele foi, eu pensei, ué, gente, será que a embreagem já tava solta? Aí eu não me preocupei com isso. Falei, acho que a embreagem já tava baixada, né? Aí o carro começou a apitar, a gente começou a apitar, assim. Ele falou assim: olha, você saiu com o freio de mão travado. Mas tudo bem, pode seguir. Aí eu fui e baixei o freio de mão. Já fiquei um pouquinho nervoso assim, mas fui. E aí fiz exatamente o que eu fiz na moto, sabe? Meio que eu ensaiei tudo que eu tinha que fazer e só repeti. Ele ia dando as instruções ali, mas meio que eu já tava sabendo o que ia acontecer. Só, tipo assim, às vezes eu ia pensar que eu ia estacionar ali, ele falava assim, ó, não, estaciona à frente daquele carro. Aí eu, tá bom. Aí eu ia e estacionava. Quando eu cheguei naquela parte da placa de pare, tinha uma pedestre vindo. Então, eu não parei em cima da faixa. Eu parei antes para a pedestre passar. Só que ela ficou no celular, olhando pro celular assim, e não ia andar. Aí ele falou assim, ela não tá olhando, então vamos seguir. Quando eu ia seguir, ela levantou a cabeça e, tipo, meio que falou assim, obrigado. Aí eu parei o carro de novo. Gente, nem sei como eu não errei nessa parte. Não sei dizer. Ela atravessou, aí eu saí com o carro, e quando eu parei em cima da faixa, eu parei de novo, porque era uma placa de pare, então eu tinha que parar e olhar pros dois lados, que não tava vindo nada. E na aula eles falam assim, olha aqui, você fica parado um tempo, viu? Tipo, fica parado um tempo. Mas o instrutor tava tão, tipo, acho que, não sei, não vou dizer com pressa, mas ele falou assim, não, tipo, pode seguir, não tá vendo ninguém, pode seguir. Aí eu falei, tá bom. Fui, segui, estacionei o carro uma vez, depois ele pede pra sair de novo, dar a volta na praça e estacionar o carro. Aí ele falou assim, você passou. Nossa, quando ele falou isso, gente. Ai, que alívio que me deu. Aí ele falou assim, você passou. Aí o que foi engraçado, quando ele abriu a porta pra sair, a porta do carro pegou na guia. Aí eu não sei se foi porque eu estacionei errado. Eu quase falei assim, você já aprovou, hein? Não vai inventar de me reprovar agora, não. Ele só falou assim, eita. Aí ele saiu. Aí eu fui lá e falei pro instrutor lá que eu passei e tal, e pro dono da autoescola. E ele disse que agora era o que? Era eu esperar. Ele ia ver lá no site do Detran que o resultado do meu exame ia solicitar minha carta de habilitação. Só que ele falou que os correios podiam demorar um pouco para entregar, porque eles estão não em greve, mas estavam um pouco lento e tal. E aí eu falei assim, então vai demorar, tipo assim, né, semanas pra eu descobrir, tipo, pra eu receber minha carta. Só que aí, tipo assim, não sei se foi na mesma semana ou foi na segunda seguinte, eu recebi um e-mail falando assim, sua habilitação está pronta, baixe o aplicativo da CNH e tal. Aí eu fui, baixei e tava lá a minha carta de habilitação AB, fiquei mó feliz. Então não tenho ela física ainda porque não chegou, mas no celular tem um aplicativo. Aí eu fiquei muito feliz, gente, fiquei muito realizado, muito orgulhoso. 1 ano pra conseguir tirar. Mas sabe esses gastos que eu falei pra vocês aí? De tudo? Que deu. Deu R$ 3.010. Isso sem contar o transporte que eu ia até a aula. Então, tipo assim, pra ir pras aulas de moto, era um pouquinho longe daqui de casa. Então eu tinha que pegar um ônibus. E muitas vezes eu acordava atrasado, então eu tinha que pegar Uber. Então eu peguei muito Uber, gente, pra ir e pra voltar. Muito Uber. E não dava caro assim não, dava menos de R$ 20, mas, poxa, tipo de 15 em 15 reais, você fazer, sei lá, 10 aulas.
né, ou às vezes R$ 30 se somar os dois, porque às vezes eu pegava para voltar também, se tinha outro compromisso. E já as de carro eu gastei bem menos porque eu pegava um ônibus só aqui perto de casa, que me deixava na autoescola. E aí teve também, quando eu fui fazer o exame, eu fui com a autoescola, mas eu voltei de Uber, então foi tipo uns R$ 20 a volta do local do exame. Então assim, não foi R$ 3.000 que eu gastei. Não foi R$ 3.000. Vamos jogar por cima, assim, que eu gastei 3.500 contando tudo. Então não foi barato. Não foi barato e não foi rápido. Na minha cabeça, ia ser tipo R$ 1.000 e poucos e eu ia estar com a minha carta em 3 meses. Era o que eu pensava. No fim, não. Eu demorou um ano pra eu conseguir e eu gastei mais de R$ 3.000. Mas assim, se eu tenho algum conselho pra dar, peça bastante ajuda assim para alguém que se conheça que possa te dar dicas. Eu não sei dizer se peça para a pessoa te ensinar a dirigir, porque tem muito protocolo que você tem que seguir certinho, igual a tua escola te ensina para você passar no teste. Então, às vezes, alguém que saiba dirigir possa te passar alguns vícios que não vão ser bons, né? E assim, não tem vergonha, sabe, de pedir ajuda e de perguntar. Então, sabe, pergunta 1000 vezes se precisar, professor. Eu confesso que muitas vezes os instrutores não são tão pacientes quanto a gente gostaria que eles fossem, assim, sabe? Ou que eles mudassem o jeito que eles ensinam para se adequar ao aluno. Eu não vi isso acontecendo com ninguém, assim. Normalmente eles tinham um jeito de ensinar e eles seguem isso com todo mundo. Me ajudou muito ver coisa no YouTube, instrutor que tem canal no YouTube, porque assim, a própria autoescola que eu fiz as aulas teóricas do Detran, muitos dos professores tinham alguns vídeos no YouTube que eles ensinavam as coisas. Então eu ia procurando assim, gente que ensina, vi muito TikTok de gente que dirige principalmente moto, que ensinava a dirigir moto, porque na minha cabeça a moto ia ser o mais difícil de todos, e não foi, moto foi o mais fácil, gente. O carro foi o mais difícil. Eu deveria ter investido o tempo que eu investi pesquisando sobre coisas de moto com o de carro. Mas assim, ó, tenha paciência. Tenta não se cobrar tanto, porque é um lugar muito vulnerável, gente. Muito vulnerável. Você se sente assim, muito. Porque assim, ao mesmo tempo que é perigoso, né? É um carro, é uma moto, né? Você não tem conhecimento daquilo e muitas vezes você não tem empatia do outro, assim, sabe, para reconhecer isso. E você fala assim, poxa, ele nunca nem dirigiu na vida dele, assim, deixa eu tentar ter mais empatia. Muitas vezes não acontece. Então, assim, ó, tenha paciência consigo, tipo assim, não se cobra muito. Faça quantas aulas você precisar fazer. Se você acabou as 20 aulas e você quer pagar mais 5 aulas, é melhor você fazer, até conseguir. Eu falo isso porque na moto eu paguei a aula e foi ótimo que eu não precisei refazer o exame prático, e é exaustivo ter que ir até lá fazer. E o carro eu não fiz isso. O carro eu fiquei 3 semanas assim, sem ver um carro, e fui fazer o exame prático. Talvez se eu tivesse feito a aula antes, eu teria passado de primeira. Então é isso. E as pessoas, assim, é um pouco difícil, tipo família e amigo, porque todo mundo, não todo mundo, a maioria das pessoas que você vai falar, eles falam assim, ninguém consegue passar, não vale a pena, paga o quebra, que não sei o que. Aí você fica Aí você fica assim, gente, tipo, eu tô querendo aprender. E as pessoas que eu peço ajuda ficam falando que é impossível, é melhor não, né, não pedir. Então, tenta conversar com pessoas que vão te motivar. E assim, vai comemorando as pequenas conquistas também, sabe? Tipo, eu comemorei quando eu parei de deixar a moto morrer, sabe? Eu comemorei quando eu consegui fazer o percurso pela primeira vez, assim, sem cometer nenhum erro. Sempre que eu saía da aula, eu mandava áudio pro meu amigo, tipo assim, não, dessa vez finalmente o instrutor deixou eu acelerar, trocar de marcha o carro, fiz isso, fiz aquilo. Então, assim, trate como pequenas conquistas. E preste muita atenção nas aulas teóricas, porque elas vão fazer bastante falta. E às vezes pode acontecer alguma coisa no exame prático de carro que você aprendeu só lá na teoria e não na prática, sabe? Porque você não precisou aprender nas aulas. Às vezes acontece alguma coisa e ali é o exame como se você estivesse dirigindo mesmo, né? Então,
Você tem que entender se você tem prioridade na via que você tá, ou se tá vindo algum carro você que tem que parar. Esse tipo de coisa é importante você saber. Mas assim, eu tenho essas dicas sobre as aulas e sobre o exame, porque eu não dirijo ainda na rua, né? Então eu não posso te falar como que é na selva de pedra. Eu posso te falar como que é o exame e tudo. Mas assim, dá muito orgulho, gente. Depois que você consegue, tipo assim, você foi lá e passou, você não pagou quebra, não fez nada disso, você tipo assim, se forçou a aprender, você fica muito orgulhoso, sério. Muito, muito orgulhoso. Mas esse foi o meu relato de como eu consegui tirar minha carta. Agora, quando eu vou ter uma moto, quando eu vou ter um carro, eu não sei porque precisa do que de dinheiro. Mas é isso, gente. Tchau, 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 tchau.